Olá para você que acompanha a Folha de Barbacena nas redes sociais. Em junho deste ano, a escrivã da Polícia Civil, Rafaela Drummond, de 31 anos, tirou a própria vida. Dias após o ocorrido, veio à tona áudios e vídeos da jovem e denúncias de que Rafaela sofria assédio moral no trabalho. De lá para cá, uma série de medidas foram tomadas pela família para que fosse aberta uma investigação para apurar o caso. Em setembro deste ano, a Polícia Civil concluiu a perícia do celular da escrivã. O seu pai, o senhor Aldair Drummond, tenta encontrar mais respostas e contratou uma nova perícia, desta vez particular. À frente dos trabalhos, o perito forense chileno Eduardo Lanos, um dos mais renomados do país, responsável por diversos casos de grande repercussão que ocorreu no Brasil. Eduardo aceitou dar uma entrevista exclusiva à Folha de Barbacena para falar sobre este caso. Acompanhe. Doutor, primeiramente, eu queria começar de forma bem didática essa entrevista, para quem está nos assistindo entender como é que está hoje essa situação e como o senhor foi parar no caso Rafaela Drummond. Bom, eu fui indicado por uma pessoa que me conhece participando de outro caso, que é o da cigana Yara. Esta pessoa entrou em contato com o pai da vítima, ou o pai da vítima entrou em contato com ela, e acabei entrando no caso após conversar com o senhor Drummond e ele aceitar o meu trabalho para podermos levar adiante um trabalho que vai trazer possivelmente informações que não existem ainda nos autos. Doutor, a polícia já fez uma perícia inicial deste telefone. O senhor é um dos principais peritos do nosso país, o senhor tem muita experiência neste caso. O senhor, pela sua experiência, o senhor acredita que alguma coisa de diferente vai aparecer desta vez? Veja bem, quando nós falamos com o pai da vítima, o principal foi produzir provas que no processo não existem. E não é só o celular que vai trazer prova para nós, tá? O celular vai ser analisado por um perito engenheiro em telecomunicações e especialista nessa área, ou seja, em extrair informações que podem estar apagadas, podem ter sido deixadas de lado, podem ter sido perdidas, tá? Essa é uma informação que pode trazer consequências positivas, como, por exemplo, elementos que determinem que, na verdade, ela estava pedindo ajuda há muito tempo para que se evitasse esse mal maior, como foi o suicídio. Também vamos fazer um trabalho de psicologia forense que vai determinar se esta atitude de tirar a vida já era inerente à vítima ou foi produzida e alimentada dentro do trabalho ou por algum tipo de amizade ou por algum tipo de relacionamento. Ou seja, nós vamos provar que alguém por trás, se de fato existiu, alguém por trás ajudou a que esta situação piorasse e ela tivesse a trágica decisão de tirar a própria vida. E também vamos efetuar um trabalho de análise criminalístico, que significa produzir provas que, em pleno conhecimento dos fatos, não foram trazidas aos autos, ou seja, elementos que poderiam trazer uma nova linha de investigação, elementos que podem determinar quem realmente está por trás dos fatos, elementos que vão determinar se há omissão ou ocultação de provas. Tudo isso aí nós vamos trazer à tona dentro do nosso trabalho pericial, que se divide em 3 partes, para ser colocado nas mãos do contratante e ele adotar as medidas necessárias, amparado na decisão do seu advogado. Doutor, queria pegar uma parte da sua fala, uma parte importante que o senhor falou, não se limita ao celular da vítima. Existe neste processo alguma outra
algum outro elemento material para ser analisado e que ainda não veio à tona? Nós vamos investigar, além de nós fazermos trabalhos periciais, vamos investigar se existem outros elementos que possam vir à tona e que realmente nos entreguem a informação que nós procuramos, que foi o estopim para ela tirar a vida, ou seja, a motivação real para ela acabar com a vida. Se foi a omissão, se foi a ajuda psicológica, no bom sentido de fazer ela se sentir cada vez pior, e assim por diante. Então, muitos elementos ainda que não foram trazidos 100% para o caso, nós vamos produzir as provas e colocar, não só no caso, também em conhecimento da imprensa. E diante... O celular já está com o senhor? Desculpa? O celular da Rafaela já está com o senhor já está trabalhando nele? Todas as informações, e inclusive o celular já está comigo. Eu fui pessoalmente em Barbacena buscar o aparelho celular e já está no nosso poder e já vamos enviar amanhã para o perito começar o trabalho de poder retirar todas as informações necessárias. É possível que tudo que foi retirado seja o único que existe dentro do celular. Mas nós temos mais duas instâncias investigativas que vão produzir novas provas e que podem reforçar um fato que às vezes não foi levado tão a sério ou tão de forma profissional para poder determinar o que realmente motivou a morte desta jovem. Quanto tempo tem como a gente definir um prazo, uma média, mais ou menos, de quanto tempo esse processo demora para ser concluído? Olha, vai depender muito da extração da informação do celular, tá? E das investigações que, eventualmente, a gente precisa fazer em campo ou através de análise dos fatos, mas calculando aí aproximadamente 45, 50 dias. Até 2 meses, eu acredito que já está finalizado todo o trabalho. Doutor, quando eu te perguntei sobre alguma prova material, é porque chegou informação, porém não veio a público, a existência de uma carta também, escrita pela escrivã. Essa carta chegou ao senhor? Essa carta realmente existe? Eu não tenho conhecimento, tá? Me parece que eu ouvi falar de uma carta, mas se essa carta realmente existe, nós vamos fazer uma análise grafotécnica e uma análise grafológica. A grafotécnica é para determinar se essa carta foi do punho escritor da vítima e grafológica para descobrir o estado anímico da vítima no momento de escrevê-la. E se não for a vítima que escreveu, nós vamos descobrir quem escreveu a carta. Como eu disse logo no início, o senhor é um dos mais renomados peritos do país. Então, o senhor já teve diversos casos, e aí eu quero voltar de novo na sua experiência. Sim. Já aconteceu de casos que a polícia periciou um telefone, como nesse caso da Rafaela, e depois o senhor encontrou outros elementos em uma outra perícia? Isso já aconteceu na prática? Nós trabalhamos em um caso onde eram aproximadamente 30 mil horas de interceptação telefônica e só foram tiradas frases alusivas a um crime. Mas quando nós trabalhamos em cima desse fato e tiramos todas as gravações para serem analisadas, descobrimos que as frases não tinham nenhuma relação com o crime e se foram utilizadas para incriminar a pessoa. E, de novo, doutor, aqui o nosso objetivo principal enquanto veículo de comunicação, enquanto jornalista, é tentar fazer da forma mais didática para o entendimento possível de quem está nos assistindo agora. Então, eu tenho que perguntar o processo. Existe forma de, por exemplo, apagar esses arquivos e vocês conseguirem localizar arquivos apagados desse telefone? Todo equipamento deixa digitais. Em que sentido?
que quando o equipamento é resetado, nós vamos saber que foi resetado. Não estou falando do caso especificamente desta vítima. Mas se nesse equipamento algum arquivo foi deletado, apagado, ou alguma outra forma de evitar que seja apreciado, nós vamos descobrir e também vamos fazer todo o possível dentro da tecnologia que nós temos de recuperá-lo para saber por que foi deletado, quando foi deletado, porque nós vamos saber dia e hora, tá? Se ele estava nas mãos da vítima, se ele estava nas mãos da polícia e assim por diante. Significa, então, que não existe forma de excluir um fato, uma prova material, seria isso? Pode-se excluir, por exemplo, uma gravação, pode-se excluir uma fotografia, e pode ser que isso não seja possível de ser recuperado. Mas se esse fato aconteceu enquanto o celular se encontrava nas mãos da polícia ou nas mãos da perícia, vai ser determinada uma investigação que tenha relação direta com a ocultação de provas. Porque se ela foi deletada em mãos de quem deveria trazer esse conteúdo para a justiça, nós entendemos que aí houve uma manipulação mal intencionada com a finalidade de poder esconder alguma informação que possa mudar o real entendimento dos fatos e a finalidade de fazer isso aí para esconder quem realmente é responsável pela morte da jovem. O caso da Rafaela foi um caso que gerou muita comoção e, consequentemente, muita repercussão. Essa repercussão, de certa maneira, influencia de alguma forma no processo, no trabalho de vocês? Não, o nosso trabalho ele tem como objetivo ser técnico e muitas vezes científico. Nada do que a população fale, nada do que as pessoas comentem vai trazer diferença, porque nosso trabalho é técnico e se comprova tecnicamente. Ou seja, podem falar 1000 coisas que, se nós não conseguimos comprovar técnica ou cientificamente, para nós não serve como prova. Tem como fazer uma medição, pela experiência do senhor, novamente? Tem como fazer uma medição do grau de dificuldade deste caso para o trabalho do perito? Nós estamos trabalhando... Veja bem, inicialmente eu estudei o caso para saber se era um suicídio, tá? De fato, 99,9% dos elementos associativos a um suicídio estão presentes, tá? Eu poderia questionar alguns fatos que não existem dentro da dinâmica do suicídio, mas eu sei que não vai modificar o entendimento, porque realmente esta jovem decidiu tirar a vida. Mas existem muitas coisas que podem ser trazidas à tona, independente do que todo mundo ache ou do que todo mundo está vendo. Existem coisas novas que não precisamos da informação de ninguém para nós termos em mãos e poderem ser apresentadas como provas. Doutor, tem essa questão psicológica, que é um fator importante para levar em consideração o quesito suicídio. Como é que vocês analisam isso? Como é que vocês trabalham essa questão? Como é que vocês conseguem levantar provas, indícios, a partir de uma coisa que é tão pessoal, que é uma questão psicológica que leva ao suicídio, como tudo indica ser o caso da Rafaela? Veja bem, a psicologia é uma ciência, tá? É uma ciência que determina, através de estudo de elementos de comportamento de uma pessoa, se ela tinha tendência suicida, se ela tinha problemas psicológicos, mas nós temos que tomar em conta duas coisas. Ela entrou na polícia passando pela psicóloga. A psicóloga não detectou absolutamente nada, nunca teve tratamento psicológico antes de entrar na polícia. Posteriormente, ela veio degradando o seu sistema de vida, veio tendo complicações
ela reclamava muito do trabalho, de funcionários do trabalho, reclamava de uma amiga que foi desleal. Então, nós vamos ver até que ponto, não eu, e sim a psicóloga forense, que tem 20 anos de experiência, vamos determinar, através desse estudo e dos medicamentos que ela estava tomando, qual era o grau e se ele era um grau que estava crescendo dia a dia, como se confirmou posteriormente no suicídio. Mas em que momento ela começou com problemas psicológicos? Se começou com problemas psicológicos e todo mundo entendeu por que ela não foi atendida pela própria instituição, por ela estar nesse estado, e mais ainda, portando uma arma de fogo que permitiria não ter um grande raciocínio para tirar a vida, uma vez que ela já possuía uma arma de fácil acesso e que trazeria o resultado esperado. Tá? Por que as pessoas que sabiam que ela tentou suicídio não tomaram nenhuma atitude, nem sequer para contar para os pais? Por que se esperou até o último momento em que ela decidiu tirar a vida para todo mundo começar a falar? Ah, então, existe na lei elementos que determinam que ajudar no suicídio, e ajudar significa omitir, porque se omite uma informação, está ajudando a que essa pessoa se suicide, tudo isso aí pode ser penalizado. Tá? Mas para isso precisa ser comprovado técnica e cientificamente. Então, nossa psicóloga forense vai estudar absolutamente todo o comportamento, toda a vida pregressa, todos os elementos que levaram a tirar a vida e como foram produzidos, como chegaram a prejudicar seu comportamento ao ponto de não querer mais estar viva ou estar neste mundo. Porque, veja bem, o suicida, ele não se suicida por causa de que ele não quer viver mais, ele se suicida porque ele quer fugir de uma situação que não consegue mais sustentar, tá? Então, nós precisamos saber ou entender quem é responsável por produzir essa situação, quem foi omisso diante dos fatos que todo mundo conhecia, por que não se tomaram atitudes legais e médicas para que esta moça pudesse ser afastada, retirar a arma dele e assim por diante. Tudo isso aí vai ser colocado no laudo psicológico forense. São quantos profissionais que trabalham? O senhor citou aí a psicóloga que vai trabalhar com o senhor. São quantos profissionais que vão trabalhar neste caso? Já dá para estipular? Neste caso, como é um fato que precisa de 3 profissionais, se torna multidisciplinar. Então, vai ter a psicóloga, o engenheiro de telecomunicações, e no meu caso, eu sou especialista especificamente na parte de análise criminalística e local de crime e assim por diante. Por esse fato, eu estudei, antes de qualquer coisa, diante do laudo do médico legista, se realmente se tratava de uma morte por suicídio e não uma morte por homicídio simulado para parecer um suicídio. Doutor, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.